Olá, estou aqui para apresentar mais uma pequena pérola. Essa pequena pérola se encontra em Efésios 5, versículo 14 ao 17, que nos diz assim: Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. É interessante imaginar, né, que esse levanta-te dentre os mortos. Então eu fiquei imaginando várias pessoas deitadas e no meio delas tinha pessoas mortas e pessoas dormindo. Mas quando está todo mundo dormindo quietinho, ninguém sabe quem está vivo e quem está morto. E essa palavra me fez imaginar o seguinte: o mundo está morto, porque o mundo não ouve a Deus. Mas nós, Igreja do Senhor, estamos vivos, nós conseguimos nos comunicar com Deus. Mas, se estamos adormecidos, estaremos exatamente como os mortos. E eu fiquei imaginando, né? Desperta tu que dormes. Eu tenho orado, Senhor, desperta a sua igreja. Senhor, nos desperta, nos acione para poder liberar a sua vida que o Senhor já colocou em nós. E aí eu fiquei imaginando, viver como o mundo está morto. E a gente vai ficar pensando só com relação ao pecado, né? Mas a questão maior não é o pecado, porque o pecado fica muito claro e visível que nós, como cristãos, não podemos estar pecando. O pior problema são as influências que vêm de maneira muito sutis para poder penetrar na nossa mente e mudar as nossas atitudes, nossa maneira de pensar, as mesmas filosofias do mundo que a gente acaba o quê? Introjetando na nossa mente também. E com isso a gente não faz diferença nenhuma mais. É igual ao mundo. Está igual ao mundo. E se nós, como cristãos, estamos fazendo a mesma coisa como o mundo, estamos dormindo. Estamos dormindo entre os mortos. Mas o que a palavra diz? Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Precisamos buscar esse esclarecimento de Deus, porque Ele nos chamou para que nós viéssemos revelar a glória dEle. Ele nos chamou para isso. E nós temos que ser diferentes. Tudo na nossa vida tem que ser diferente. Porque quando nós entendemos que nós temos a natureza divina, essa natureza divina precisa ser aflorada em nós. Esse é o desejo de Deus. Então a nossa vida não pode ser igual à vida do mundo. E aí eu comecei a imaginar algumas coisas pequenas, né? Que como que Jesus andou além das leis naturais, gente. Né? Jesus, ele andou sobre o mar, né? Ele subiu, quando a lei da gravidade diz que tem que descer, ele subiu. E tantas outras coisas mais. Só nessa questão eu já queria imaginar assim, ó. Deus, ele quer que a gente venha viver de acordo com o sistema, né? Com as leis do reino dele. Mas a gente está tão aqui na carne que a gente acaba achando que tudo nosso é igual ao de todo mundo. E eu me peguei fazendo perguntas ao Google a respeito de uma pergunta que tinha a meu respeito. Claro que o Google não respondeu, gente. Eu sou um fenômeno. Não existe ninguém com o mesmo problema que eu no mundo. E o problema que eu tenho é um problema que é meu por eu ser cristã. Então o Google não vai me responder. Eu não tenho que procurar resposta no mundo. Ele vai responder a respeito do mundo, não a respeito de mim. E aí, nisso, eu comecei a entender que se Maria fosse perguntar, né, ao mundo se seria possível uma virgem engravidar, iriam dar algumas respostas para ela bem, né? Que sim, se abusasse no namoro lá, iria correr o risco de engravidar, né? Só de que aquilo não era uma resposta para ela, porque existia um plano, existia uma vontade de Deus na vida dela que não poderia se comparar com a qualquer coisa do mundo. Então, o que Maria falou? Não sei como será isso, mas cumpra-se em mim o teu querer.
E aí começou a me dar alguns lances, olha, é Cristo que vai me esclarecer a respeito das minhas questões. Não vai ser o mundo. Eu não tenho que ser igual ao mundo. Eu tenho que procurar o esclarecimento para a minha vida em Cristo, porque Ele sim vai poder me esclarecer. E aí imaginei Sara e Abraão perguntando para o mundo, para o Google da vida, né? É possível um casal de idosos gerar filhos? Algumas respostas Sara poderia receber, né? Olha, inseminação artificial, reposição hormonal, né? Mas não era esse o plano de Deus. Tanto é que ela tentou dar o jeitinho dela e arranjar um problema que até hoje nós temos, né? Mas o plano de Deus era que fizesse algo sobrenatural. O plano de Deus é que fazer com que o sobrenatural haja no nosso natural. E aí eu comecei a imaginar, eu falei, olha, existe uma chave muito grande no meio de tudo isso. O nosso problema é que nós estamos procurando respostas, tá, no natural, sendo que Deus está querendo manifestar o sobrenatural dele em nossas vidas através das circunstâncias que nós vivemos, devido a um plano específico que ele tem na minha e na sua vida. E precisamos despertar dentre os mortos. Precisamos buscar esse esclarecimento em Cristo Jesus. Porque Ele quer fazer coisas sobrenaturais em nós e através de nós. Porque nós somos filhos. E, como filhos, Ele quer revelar e manifestar a glória dEle em nossas vidas. Para que a gente venha até mesmo não sofrer, gente, a ação do tempo, gente. Deus tem assim ministrado ao meu coração de que Ele realmente vai fazer algo sobrenatural de rejuvenescimento no meio do povo dele. Porque Ele ainda quer usar alguns que já estão, né, na terceira, já na quarta idade, né, que Ele vai querer ainda usar na força física, intelectual, emocional, tá? Para poder ajudar a próxima geração, gente. E Ele vai fazer coisas sobrenaturais. Eu creio nisso e eu estou crendo de que nós iremos provar, que nós iremos ter nossas forças renovadas como a da águia. Vamos correr, vamos caminhar e não vamos nos cansar. É uma promessa. E eu creio que Deus está querendo revelar isso nesses dias, na vida de muitas pessoas que já acham que já estão idosas, que não tem mais força, que não consegue. Ele vai fazer tudo novo. Eu creio. Ele vai despertar muitos dentre os mortos, muitos que estão dormindo. Ele vai despertar e vai trazer um esclarecimento que você não tem mais que viver dentro dos valores do mundo. Não é só uma questão de pecado. É uma questão de filosofia, sabe? De sofismas. Que precisamos, sabe, tirar isso da nossa vida e olhar e saber qual é a vontade de Deus. Com tudo aquilo que você está vivendo. Não seja conformado com o mundo. Não durma no meio dos mortos. É hora de despertar. Desperta tu que dormes. Busque o esclarecimento em Cristo Jesus, pois Ele quer mostrar qual é a vontade dEle para esse tempo na sua vida. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ele quer esclarecer para mim e para você qual é a vontade dele com tudo aquilo que você tem vivido. Nada é por um acaso. Ele quer mostrar a glória dele, ele quer revelar a glória dele, quer manifestar a glória dele em nós e através de nós. Fique ligado. Tem mais pérolas por aí.